A paz do Senhor. O nome de Jesus, no Novo Testamento, não sofre nenhuma variação, a não ser nos originais de Yeshua, no aramaico, Jesus, do grego. Sem essa variação dos originais, na tradução portuguesa, Jesus é Jesus. Ele não varia igual o nome Yahvé, que tem as suas variações, como Yahvé Rafá, o Deus que sara, Yahvé Nissi, Senhor nossa bandeira, Yahvé Jiré, o Senhor proverá, até o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, Jesus direciona 7 cartas a 7 igrejas, e nessas cartas ele faz uma autoapresentação. E aí o nome de Jesus começa a ter as suas variáveis. O livro apresenta ele como o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, e na sua autoapresentação, Jesus, em uma delas, diz que assim diz o fiel. Você sabe o que significa a palavra fiel? Fiel significa a pessoa que não trai a confiança depositada. Ou seja, a pessoa que recebe a confiança de alguém e ela não trai essa confiança. Ela corresponde a essa confiança. Para mim, a passagem que melhor exemplifica o que é ser fiel, o que é uma pessoa fiel, é o episódio de Jesus andando sobre as águas. Nesse episódio, Jesus mandou seus discípulos atravessar o lago de Genezaré na sua frente. Eles começaram essa travessia ali por volta das 5 horas da tarde. E eles começaram a atravessar, deixaram ali um barquinho para Jesus e Jesus ficou orando no monte. Perto da quarta vigília da noite, isso lá pelo umas 4, 5 horas da manhã, eles viram Jesus vindo sobre as águas, diferente do que se fala, do que é encenado em filmes, novelas, seriados. Jesus pisando na água, isso não existe. Estava numa tempestade, como é que Jesus ia andar sobre as ondas? Seria estar pisando em falso, ia andar todo cambaleando, porque as águas estavam turbulentas, as ondas eram altas no Mar da Galileia. Jesus veio flutuando, Jesus veio sobrevoando sobre as ondas. Isso explica por que ele saiu de lá do monte umas 5 horas, 4 horas depois que os discípulos partiram, e ele alcançou eles no meio do mar. Porque Jesus veio por sobre as águas. Jesus veio sobre as águas mais ou menos daquilo que é ensinado nos desenhos animados de fantasma. Ele veio em pé andando sobre as águas. Tanto é que os discípulos acharam que ele era um fantasma. Pedro, ao reconhecer o mestre, disse: Mestre, se é o Senhor, manda-me ter ir contigo. É aqui que entra a fidelidade. Se é o Senhor, manda-me vir contigo. Pedro depositou sua confiança em Jesus. E Jesus disse: Vem, Pedro. E Pedro veio. No meio do caminho, enquanto Pedro estava na mesma ação de movimento que Jesus, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para os ventos e olhou para a fúria das ondas, a força dos ventos e a fúria das ondas. E se enfraqueceu a fé de Pedro. E Pedro começou a emergir, começou a afundar, diz a Bíblia. E tem gente que pensa que Pedro ficou com água até pelo pescoço. Não, Pedro desceu da altura que ele estava no ar e deve ter molhado até o seu joelho, mais ou menos, quando o mestre foi até ele, pegou ele pela mão. É aqui que eu mostro a fidelidade. Fidelidade é diferença de fé. Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro confiou e foi. Jesus não traiu a confiança de Pedro. Quando a fé de Pedro foi enfraquecida por causa da fúria das águas e pela força do vento, Jesus permaneceu firme, fiel, e disse: vem, então pode vir. Jesus não traiu a confiança de Pedro, socorreu Pedro. Bem, Pedro não tinha mais fé para andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que Pedro e Jesus entraram dentro do barco. Como Pedro voltou para o barco se já não tinha mais fé para andar sobre as águas? Pela fidelidade de Jesus. Jesus puxou Pedro, das duas uma. Ou Jesus colocou seu ombro debaixo do ombro de Pedro e o levou até o barco, ou Jesus pegou Pedro no colo, porque Pedro não tinha mais fé para andar sobre as águas. Mas Jesus foi fiel de fazer Pedro andar sobre as águas. A Bíblia diz que se nós nos tornarmos infiéis, Deus permanece fiel. Deus não trai a confiança depositada. Essa, para mim, é a passagem mais clara para explicar o que é fidelidade. Se você deu um passo de fé em direção a Jesus, se você depositou algum problema, se você depositou alguma dificuldade, se você depositou algo na mão de Deus, confiou, botou e confiou no Senhor, e hoje as fúrias dos ventos e das águas e das ondas fizeram diminuir a tua fé, baixar a tua esperança, te enfraquecer. Você hoje já não consegue ver a solução como você viu no dia que você depositou o problema nos pés de Jesus. Se hoje você já não tem a mesma esperança do dia que você fez a oração, eu quero te dizer que Jesus é fiel. Ele não trai a confiança depositada. Se lá atrás você confiou em Jesus e hoje a sua fé pequena não é forte o suficiente para alcançar, fique sabendo que Deus vai te abençoar igual. Porque não é uma questão de fé, é uma questão de fidelidade. Jesus não trai a confiança depositada. Se você confiou, você vai receber, porque o seu nome é fiel. Não esqueça disso. Deus te abençoe.